O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso, vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho deste domingo, Nosso Senhor está dando continuidade ao Sermão da Montanha. E hoje, com ênfase a respeito dos mandamentos. E ele diz com toda clareza, é importante nós termos essa clareza, porque hoje em dia as pessoas estão com a mentalidade de que os mandamentos não valem mais, de que Jesus é amor, Jesus é misericórdia, então ele é tolerante, tudo pode, não há mais pecado, debaixo da linha do Equador está tudo permitido. Principalmente aqui no Brasil tem essa concepção, né? Abaixo da linha do Equador não há pecado, tudo pode. E não é bem assim. Nosso Senhor Jesus está dizendo no Evangelho que os mandamentos permanecem.
E ele é até mais rigoroso, ele vai além daquilo que se praticava no Antigo Mandamento, no Antigo Testamento, aliás. Ele especifica, ele vai na raiz para mostrar para nós qual é o caminho para o céu. Mas por que Jesus faz isso? Por que Jesus nos revela os mandamentos? Porque Ele sabe da capacidade dos seus filhos. Porque Ele sabe da capacidade do ser humano. Bom, se existem mandamentos, meus queridos, é porque existe alguém que seja capaz de obedecê-los. Bom, você não manda nada para esse vaso de flor, porque o vaso de flor não é capaz de obedecer. Você não fala para este vaso de flor, desce daí, porque ele não tem vontade própria. Mas o ser humano, nós temos uma coisa que Deus nos deu, porque Ele nos ama, e Ele não quer marionetes, Ele não quer escravos, Ele quer pessoas livres. Então Ele nos deu uma faculdade chamada livre-arbítrio. Significa que nós temos capacidade de escolha. Significa que nós podemos decidir que caminho tomar. E nós vemos isso já na primeira leitura, no livro do Eclesiástico, falando a respeito dessa capacidade de escolha que nós temos. Que Deus coloca diante de nós o bem e o mal, e somos nós que escolhemos. Agora nós temos que entender o seguinte: uma vez que nós temos o livre-arbítrio, nós também somos, por conta disso, pessoas com responsabilidade. Ou seja, nós temos que assumir a responsabilidade dos nossos atos. Tudo o que nós fazemos tem consequência. Tudo o que nós decidimos vai ter uma consequência na nossa vida. Se nós decidimos mal, as consequências serão más. Se nós decidimos bem, as consequências serão boas. Vejam, no início da missa foi avisado: coloque o celular no silencioso. Foi dito isso. E vocês tiveram o livre-arbítrio para decidir se eu vou colocar ou não no silencioso. Se eu decidir não colocar, se o celular tocar agora, você vai passar vergonha. Você decidiu passar vergonha. Está entendendo? A culpa, a responsabilidade é sua. Estou dando esse exemplo. Esses dias atrás, eu já comecei a missa falando do chiclete, né? Disseram que o padre Renan declarou guerra ao chiclete na Arquidiocese de Cuiabá, porque não é possível isso, gente. Virou uma epidemia. Em todos os lugares que eu vou, o povo está mascando chiclete na igreja. Como que é possível? Nem na sala de aula minha professora deixava mascar chiclete. Enfim, aconteceu num lugar por aí que eu estava celebrando missa. Logo no início da missa, eu falei: quem estiver mascando chiclete, porque eu já tinha visto, por favor, vá e jogue fora. Muito bem, teve um rapazinho que decidiu não jogar fora o chiclete. E durante a minha homilia, eu vi ele mascando chiclete. E ele viu que eu vi. Passou vergonha. Ele começou a baixar a cabeça assim, esconder a boca dele, né? Morrendo de medo de tomar aquela bronca na frente de todo mundo, porque eu fulminei ele com os olhos. Mas vejam, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós decidimos o que vamos fazer. E Deus dá essa faculdade para nós porque Ele nos ama. Porque o amor é livre. Ninguém é escravo, ninguém é obrigado a amar. E Deus não nos obriga a amá-lo. E Deus não obriga ninguém a ir para o céu. Mas Ele revela para nós o caminho. Revela para nós o bem. Facilita a nossa escolha, mostrando as consequências dos nossos atos. Então cabe a nós
uma vez que Deus revelou, meditar e procurar fazer o bem na medida do possível, com a graça de Deus. E quando pecamos, procurarmos a confissão e pedirmos a graça de Deus de corrigir o que está errado no nosso caminho. Vamos ouvir o que Deus está dizendo no Evangelho de hoje. Por exemplo, hoje, com toda a questão, infelizmente, nós temos a dificuldade de casais que vivem o drama da segunda união. E que muitas vezes acabam até, por causa dessa situação, não podem comungar. Mas Jesus não disse no Evangelho? Jesus não falou? Não é uma coisa mais velha do que andar para frente? Há quanto tempo que isso foi revelado? Mas é a pessoa que decide. Sou eu que sou responsável pelos meus atos. Do mesmo modo o adultério. Do mesmo modo o ódio pelo irmão. Aqui nós temos que distinguir uma coisa de outra, meus queridos. Eu posso sentir atração por uma mulher, porque é da natureza do homem sentir atração. Eu posso sentir raiva de uma pessoa, porque de repente ela me fez uma coisa desagradável, mas eu vou decidir o que eu vou fazer com este sentimento. Eu decido o que eu vou fazer com esse sentimento. E é aí que acontece o pecado, ou não acontece o pecado. Para acontecer um pecado grave, meus queridos, precisa de 3 coisas. Precisa da matéria, então os 10 mandamentos. Nós temos os 10 mandamentos. Vocês sabem de cor os 10 mandamentos? Qual que é o 8º mandamento? Peguei vocês. Não levantar falso testemunho. Qual que é o 7º mandamento? Não roubar. Muito bem. Vejam. Para acontecer um pecado grave, são 3 coisas. Primeiro, a matéria, os 10 mandamentos. Eu preciso fazer alguma coisa para acontecer um pecado, se eu desobedeço um dos 10 mandamentos. Só que essa desobediência precisa ser consciente e deliberada. Ou seja, eu sei que aquilo é pecado, eu sei, e sabendo que é pecado, eu decido, eu vou fazer do mesmo jeito. Se a pessoa foi obrigada, se a pessoa não sabia, se ela não tinha conhecimento de que aquilo era pecado, então não aconteceu. Mas se a pessoa sabe que é, e livremente decide fazer o mal, aí aconteceu um pecado mortal. Então, muito bem, um esposo ou uma esposa que está lá trabalhando, passa uma mulher bonita, passa um homem bonito, sentiu uma atração. Se ele sentiu atração, mas ele falou, não, ela não é minha esposa, eu sou casado, eu renuncio esse desejo, não aconteceu pecado nenhum. Está entendendo? Porque não é a paixão que manda, mas é o que eu decido fazer com essa paixão. Se uma pessoa no seu ambiente de trabalho faz alguma coisa, um desaforo para você, e você fica com raiva dela, igual eu fiquei bravo aquele dia com aquele menino que estava mascando chiclete. Se eu vou lá e despejo a minha ira em cima daquele moleque, falo um monte de coisa, eu fui movido pela raiva. E eu cometi um pecado. Nosso Senhor está falando, Eu fiquei irado e consenti naquela ira e perdi a benevolência e a caridade. Mas se eu me contenho e eu decido não revidar, ou se eu revido, mas com elegância, com benevolência, com cortesia, para mostrar à pessoa que ela está errada naquilo que ela fez, eu não cometi o pecado. Então você está vendo? É a questão da decisão. O que é que eu vou decidir com a minha vida? O que é que você e eu vamos decidir com a graça que Deus está nos dando?
Eis que Ele coloca diante de nós bênção e maldição. É a gente que vai escolher se a gente vai para o céu ou para o inferno. E o inferno existe, meus queridos. E o inferno não está vazio. Porque um monte de gente decidiu ir para o inferno. Vocês acham que Hitler decidiu ir para o céu? Vocês acham que Lenin decidiu ir para o céu? Vocês imaginem só, se não existe, se o inferno está vazio, então esses homens, essas mulheres psicopatas que mataram, violentaram tanta gente, você vai chegar lá no céu, ele vai olhar para sua cara, o Hitler, né? Vai olhar para sua cara, lero, lero, viu? Eu matei um monte de gente, não aconteceu nada comigo, estou aqui no céu. Não seria uma baita de uma injustiça? Ele decidiu. Para encerrar, me recorda aqui de uma pregação do padre José Augusto, ele falando que uma vez ele viu o filho, um pai dando uma entrevista a respeito do filho. O filho tinha sido assassinado por uma facção criminosa, e aí, por causa de droga, e aí a repórter perguntou para esse pai que estava chorando: pai, o que o senhor sente diante dessa tragédia que aconteceu com o seu filho? Olha, eu sinto uma grande tristeza, e eu quero que os responsáveis pelo que aconteceu com meu filho sejam presos, mas tenho que dizer para você, o meu filho mereceu o que aconteceu com ele, porque eu dei educação, eu ensinei o caminho, eu falei que era errado, eu mostrei para ele o caminho certo e ele não quis obedecer. Ele quis seguir um caminho mau. Então ele mereceu isso que aconteceu com ele. Então vejam, esse pai é mau? Esse pai é justo. E esse pai ama esse filho. Deus nos ama, meus queridos. E Ele nos ama e nos dá a liberdade, nos dá o caminho, nos mostra com toda a clareza o que é certo e o que é errado. Mas se nós decidirmos mal, porque pecado significa isso, decidir mal, nós merecemos o inferno. Nós merecemos. Não porque Deus não nos ama, porque Deus não é misericordioso, mas porque nós decidimos pelo mal. Então peçamos a graça no dia de hoje, para que Ele nos dê força de sempre decidir pelo caminho do bem. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.